Olha que ideia interessante essa que a gente recebeu para analisar hoje. Uma prisão que, tipo, não precisa de grades nem muro para prender alguém. Vamos explorar juntos um trecho de um texto chamado A Prisão Invisível da Mente. É uma metáfora bem forte. O cenário que ele descreve é quase um sonho, mas um sonho ruim, sabe? Paredes brancas, muito brancas, mas não é um branco de paz, é de vazio. E celas, muitas celas, todas iguais. A única regra ali dentro, solidão. E o mais estranho, a entrada foi voluntária, ou talvez por impulso. E a porta, invisível. Isso já joga a gente direto para a pergunta central, né? O que de fato segura essa pessoa lá? Se não é algo físico, então o aprisionamento acontece em outro nível, algo bem mais profundo. É uma imagem poderosa, essa da abundância que não satisfaz, né? O texto fala de um paradoxo que chega a incomodar. Lá dentro tem de tudo. Comida à vontade, conforto, todo tipo de entretenimento, filmes, livros. Mas nada disso realmente toca a pessoa. Não vira conhecimento de verdade, nem emoção real. São só reflexos, sombras de uma vida que não está sendo vivida. Exato. Fantasmas. O texto até levanta uma questão meio assustadora. Será que esse consumo sem fim, mesmo de cultura, pode virar a própria jaula? Paralisar a gente de sentir, de agir de verdade? Precisamente. A natureza desse confinamento é o ponto-chave. O texto diz que o que o prendia era a própria ideia de liberdade. Parece confuso, né? Mas é um nó psicológico danado. E essa prisão fica mais funda quando a pessoa esquece as sensações básicas do mundo. O vento, a chuva, o sol na pele. É como se a conexão com o mundo de fora fosse sumindo. E a cela vira só um espelho da mente dela. Um eco do vazio interno. Espera aí. Como assim a ideia de liberdade pode prender alguém? Isso parece totalmente o contrário do que a gente pensa, né? Liberdade é libertar. É contraintuitivo, sim. Mas o texto sugere que talvez seja um medo da liberdade real. Aquela com incerteza, com responsabilidade, sabe? Isso pode paralisar. Ou então pode ser uma idealização, uma ideia de liberdade tão perfeita, tão inalcançável que impede a pessoa de buscar a liberdade que é possível, aqui e agora. A prisão mental, muitas vezes, ela surge como uma defesa meio torta contra a dor, o risco, o medo de falhar que existe lá fora. Viver naquele lugar controlado, mesmo vazio, pode parecer mais seguro do que encarar o desconhecido. Nossa, olhar por esse ângulo muda bastante coisa. E aí o texto traz uma virada, né? Uma luzinha de esperança, quase. A pessoa descobre uma rachadura na parede, bem pequena, quase invisível, mas vaza uma luz frágil por ali. E a sacada principal é: a rachadura não tá na parede, tá no coração dela. Essa mudança de foco, de fora para dentro, parece ser o ponto crucial. Sem dúvida alguma. É a grande revelação do texto. A prisão toda é uma construção da mente. As paredes brancas são as nossas dúvidas, as celas iguais, os medos que isolam a gente, e as grades invisíveis, as nossas próprias inibições, sabe, aquilo que a gente mesmo se impõe. E a parte mais, talvez melancólica, que o texto menciona com um sorriso triste, é que a porta nunca esteve trancada. Nunca. A barreira de verdade era interna. Era a falta de coragem, a hesitação em simplesmente atravessar. Acho que talvez seja isso que mais tocou quem mandou o texto pra gente. Essa percepção de que, nossa, muitas vezes somos nossos próprios carcereiros. Então, quando a pessoa decide levantar e seguir essa luzinha da rachadura, não é bem uma fuga para fora do lugar físico, é mais um movimento para dentro. E é exatamente isso. A rachadura vira um portal. Um portal para dentro de si, para encarar o que realmente prende. A mensagem principal que fica é essa. A liberdade de verdade não está num lugar sem muros, mas numa mente sem medo. Sem aquele medo que paralisa. A jornada não é para sair de um lugar físico. É para confrontar e desmontar as limitações que a gente mesmo constrói. As dúvidas, os medos, as inibições. Fica bem claro, então. Essa prisão sem grades é, no fundo, um estado de espírito. E a chave para a liberdade não está em procurar uma saída lá fora, mas em ter a coragem de começar essa exploração interna.
É isso. Perfeito. É isso. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Inspirada diretamente nesse texto que a gente analisou. Uma reflexão que talvez sirva para todo mundo que está ouvindo. Se a porta sempre esteve aberta, o que de fato impede a gente de atravessá-la nas nossas próprias vidas?